Agora a gente vai de Fluminense, que mantém a esperança pelo Hulk e pelo Savarino. O Lucas de Sena conta tudo pra gente. Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Oi, Kelly, tudo bom? Muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham. O Fluminense mantém a esperança pelo Hulk, mesmo após a postagem dele na terça-feira, dizendo que ia cumprir o contrato que tem com o Galo até o fim desse ano. O staff do Hulk já deu como encerradas as negociações, mas agora a esperança é porque há um papo reto entre os clubes. O Atlético Mineiro quer uma compensação financeira. A multa do Hulk hoje é de 60 milhões de reais. É pouco provável que o Fluminense pague isso, mas quem está encabeçando essa conversa pelo lado tricolor é o Mário Bittencourt, daí a esperança. E já há um entendimento entre Fluminense e Botafogo pela vinda do Savarino para o lado do Fluminense. O Fluminense deve dar ao volante Wallace Davi e mais um dinheiro para o Botafogo. Agora aguarda a aceitação do meia venezuelano. A expectativa no Fluminense é de um desfecho positivo até o sábado. Enquanto isso, hoje, daqui a pouquinho, às 2h15, no CT Carlos Castilho, se reapresenta o elenco principal do Fluminense para a temporada 2026. A equipe que vai começar jogando o Campeonato Carioca já vem treinando. E nessa equipe estão Guilherme Arana e o James, as duas contratações anunciadas até agora. Eles, inclusive, já devem estrear na primeira rodada, no dia 14, a próxima quarta-feira, contra o Madureira, lá no estádio Luso Brasileiro. Um abração, Kelly! Abração! Ainda fica apreensiva com a possível saída do Savarino justamente para um rival carioca, o Fluminense. Por isso eu chamo novamente Cícero Melo, que prometeu novidades na sua segunda passagem aqui no Sport Center. Cícero Melo é o Fluminense atrás de Hulk, atrás de Savarino. Fluminense agressivo, meu parceiro. É verdade, Joãozinho. Conforme nós informamos na nossa primeira participação, em relação ao Savarino, a Roberta já trouxe agora a informação do lado do Botafogo, o Fluminense tem tudo acertado com o Botafogo para uma troca. O Wallace Davi, volante, garoto, 18 anos da base de Xerém, e mais uma compensação financeira. Agora o Fluminense espera só até o sábado pela resposta do Savarino e também do Botafogo para avaliar se vai ter o negócio ou não. Se não derem uma resposta até sábado, é provável que o Fluminense desista do negócio e parta para um outro nome. Em relação ao Hulk, a informação que a gente já tinha trazido para quem chegou agora é a seguinte: o Fluminense não desistiu de contratar o atacante do Atlético. O Mário Bittencourt, ex-presidente do Fluminense, que está auxiliando o novo presidente Matheus Montenegro, entrou na parada já conversando diretamente com a diretoria do Atlético para tentar viabilizar essa liberação do Hulk, da multa contratual que o Fluminense não vai pagar de 60 milhões de reais. Mas o Fluminense aceita pagar uma compensação financeira para ter o Hulk. Resta agora saber se eles vão chegar a um acordo em termos de valores. Os dois reforços contratados até agora, Guilherme Arana, lateral esquerdo, e James, zagueiro que veio do Mirassol, estão treinando com o grupo que vai começar o Campeonato Carioca, mas serão utilizados pelo técnico Luiz Ubeldia nos primeiros jogos. O grupo principal se reapresenta daqui a pouco, 2h15 da tarde, no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá, para iniciar a pré-temporada, primeiro com os exames médicos e testes de avaliação física. A estreia do Fluminense no Campeonato Carioca já tem local definido. Dia 14, uma quarta-feira, 14 de janeiro, às 7 da noite, contra o Madureira, será no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Voltamos aos estúdios com você, Joãozinho. Um abraço. Grande Cícero, muito obrigado pela participação, meu parceiro. Olha só, reforços do Fluminense nos últimos anos. Em 2025, Igor Rabelo, Freitas, René, Hércules, Otávio, Santi Moreno. Tem gente que a gente nem lembra mais, Mariana. Lescana, Costa, Laiega, Canobi, Everaldo, Paulo Baia, Soteldo. E em 2026, tá só começando também, né? James e Guilherme Arana, dois bons reforços. E aí também a negociação para contar com Hulk e Soteldo. Eu vou entregar aqui no ar... na realidade, Savarino, né? Savarino, não Soteldo. Eu acho que o Savarino tá um pouquinho acima do Soteldo, vamos falar a verdade, né, gente? Tanto de altura quanto de qualidade, eu imagino. Mas assim, pensando em Hulk e Savarino, os dois atletas que o Fluminense namora nessa janela, se der pra contar com os dois, assim, sonho. Pô, o Fluminense vem grandão. Melhor dos mundos. Mas se você tivesse que optar por Hulk ou Savarino pra 2026, eu acho que eu sei a resposta, tá, Donk? Mas não custa perguntar. Então, será? Eu acho. Vou te surpreender, porque assim, pensando no Fluminense, na estrutura de equipe do Fluminense, o ataque, essa função do
cara que vai lá e vai marcar, e o gol. O Fluminense, ele passou por alguns momentos, né? Assim, retorno de John Kennedy, mas não entrega o que entregou com o Diniz na época daquele de jeito. Libertadores. Não é o melhor momento do Cano. Everaldo, que passou também por várias situações. E aí, claro, ficou muito na função o Canóbio marcando, o Serna indo muito bem, né? Outros jogadores. Arias, durante todo esse período, segurou muito essa função também do Fluminense. Então, talvez, pensando nessa funcionalidade do Fluminense, o Hulk. Mas, se eu tivesse que escolher, se fosse pro meu time, Savarino. Ah, tá. Porque pra mim é diferente, assim, o que ele faz. Se a gente Momento volta... é diferente também. Não, né? se a gente volta no que ele entregou no Botafogo, inclusive, né? Já vem entregando, mas eu acho que ele se tornou ali, talvez, o resta um do que o Textor fez com o Botafogo. Então, perde Thiago Almada, perde Luiz Henrique, perde Igor Jesus. Ele perdeu muitas dessas referências, né? Que o ajudaram a chegar num nível altíssimo do futebol. Mas é muito craque, assim. Eu sou muito fã do futebol do Savarino. Um craque silencioso, né? Que a gente falava tanto de Luiz Henrique, Exatamente. de Igor Jesus, Almada, né, Donk? E o Savarino, pra mim, foi tão Pra mim importante quanto todos foi o melhor eles. do Botafogo, né? Você também iria de Savarino pro seu time? Com muita dificuldade em responder essa questão, mas eu também iria. Porque acho que tem duas que... Acho que se você pensar num ano, o que precisa mais, concordo. É o centroavante, ainda mais num momento que o Fluminense teve essa dificuldade, com a queda do Cano, Everaldo, com as dificuldades que teve ao longo da temporada. Então, é uma posição mais carente no Fluminense. Só que você pega dois jogadores que tiveram um ano abaixo dos outros anos. O Savarino e o Hulk, não que foram péssimos, nada disso, mas tiveram uma queda em relação ao que vinham apresentando. O Savarino, para mim, foi muito mais uma questão circunstancial de todo o Botafogo, com toda a mudança. É um cara de 29 anos, então você tenha mais a longo prazo. O Hulk, pode ser que continue entregando demais, assim, porque o que ele faz na idade dele é um negócio absurdo. Só do que ele já entregou até os 39, 40 anos já é um negócio fora da curva. Mas em algum momento vai ter essa queda. Então pode ser que esse momento da temporada passada pode ser indicando esse momento de queda que é completamente normal. Acho que é uma boa contratação, ainda mais para o Fluminense, tem tudo para dar um bom encaixe, mas pensando mais a longo prazo, se você tem que eleger uma das duas, eu pensaria mais essa questão do Savarino, pensando na sequência dos próximos anos que ele poderia entregar, e você também poderia buscar outro centroavante no mercado, também pensando mais a longo prazo. Então é muito mais por essa questão, porque acho que os dois chegam para entregar bastante. O próprio Savarino, acho que pensando na forma como ele se associa, no Acosta, que chegou muito bem, acho que poderia dar uma liga muito boa no time do Fluminense. Então, a gente não tá falando que uma é boa e outra é ruim, mas você tem que eleger, as duas são boas. Feito. Só que a do Savarino, acho que pensando mais a longo prazo, poderia ser um negócio mais interessante se tivesse que eleger uma das duas. Colocando o nosso expert de Fluminense no papo, Rafael Marques. Eu não vou te colocar na cilada que eu coloquei meus companheiros aqui, a gente tem que escolher um ou outro. Eu vou te trazer outra questão para você analisar. Caso dê tudo certo para o Fluminense nessa janela e o Flusão possa contar com o Hulk e Savarino, dá para o torcedor se animar com a Libertadores, que foi adquirida a vaga no finalzinho da temporada, ou ainda precisam de outros reforços, Rafão? Ainda precisa de um pouco mais, principalmente pensando aí mais na fase de marcação do meio-campo, né? Eu acho que ainda cabe uma discussão se esse modelo de meio-campo do Fluminense, embora ele tenha se mostrado extremamente eficiente nas mãos do Zubeldia, para uma Libertadores ele é o mais indicado. Uma competição com uma exigência diferente, com jogos mais pegados. O Fluminense foi um ótimo mandante nas mãos do Zubeldia, desde que ele chegou para assumir o comando técnico da equipe do Campeonato Brasileiro, mas foi um visitante ruim. E ser apenas um bom mandante pode ser insuficiente para uma Conmebol Libertadores. Pode ser não. Será insuficiente numa Conmebol Libertadores. Então precisa melhorar um pouco nessa questão. Embora tenha bons jogadores, mas talvez falte ali uma questão envolvendo esse equilíbrio mais sem a bola, sem contar como é que fica o time sem o Thiago Silva, né? E aí eu não estou falando só sobre o zagueiro, não. Estou falando sobre a liderança, sobre o emblema, sobre o cara identificado com o clube, com a torcida. O Fluminense se ressente de encorpar melhor o seu sistema defensivo. Está trazendo jogadores para a posição. O James vai ser útil, mas é até uma crueldade colocar na conta dele o ônus de substituir o monstro, né? O Arana vai ser titular, penso eu, na vaga do René.
Agora, em relação especificamente à discussão do Hulk, do Ronaldo Savarino, uma coisa que dá para dizer é que o Fluminense ganha elementos que têm identidade com a competição. Savarino campeão, né, pelo Botafogo, o Hulk tendo já uma experiência enorme jogando esta competição também, competições internacionais. Eu acho que isso traz digamos, um olhar diferente dos adversários para o Fluminense, pensando em Conmebol Libertadores. Agora, vocês sabem por que, João, Mari, Donk, o Fluminense contratou tanto entre dezembro e janeiro da última janela e menos na atual circunstância cronológica? Saberiam dizer por quê? Me conta, por favor. Por dois motivos. Primeiro, porque era o último ano da gestão do presidente Mário Bittencourt, que ficou praticamente todo o tempo enquanto presidente, muito mais tomando conta do futebol, né, de maneira incisiva, do que fazendo só outras coisas relacionadas ao cargo de presidente. O Fluminense não teve um vice-futebol durante muito tempo. Então, era o último ano, precisava dar uma resposta importante ao torcedor. E segundo, porque o Fluminense teve, em 2024, um ano de ressaca após a apoteose de 23 com a conquista da Libertadores. Então, trazer uma quantidade grande de peças novas era uma maneira de chacoalhar o elenco. Atualmente... Então é isso aí, torcida tricolor, Fluminense, não desiste de contratar o Hulk e vai fazer outra proposta, né? Vai aguardar o sim do Hulk, não só do Hulk, do Savarino também, para sacramentar essas duas negociações. São jogadores para elevar o nível de qualidade ainda mais do elenco tricolor, que já é um elenco muito bom. É um elenco muito bom. Então, assim, o torcedor do Fluminense pode ter certeza que a diretoria tricolor vai fazer de tudo, né? O staff do Hulk tá conversando diretamente com a diretoria do Fluminense. O Fluminense é um projeto muito bom para o Hulk. Então é isso, galera. Agora é aguardar e vamos torcer para que o Hulk venha para o Fluminense e ajude o Fluminense a ganhar títulos. É o que todos nós queremos, porque o Hulk é um baita de um jogador, vai ajudar muito. A mesma coisa o Savarino, né? O Fluminense está aguardando sim de Savarino até o próximo sábado. O jogador, junto com o seu staff, está conversando para saber o que pode acontecer, se realmente aceitar esse convite do Fluminense seria uma boa para a carreira do jogador. Eu aprovo muito. O time do Fluminense está um time muito qualificado, o elenco está um elenco muito qualificado, e agora vamos aguardar e torcer para que tudo dê certo. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.